Graças e paz, irmãos. Nesta oportunidade, eu quero trabalhar hoje junto com você um pouquinho sobre o Pacto de Lausanne. Primeiramente, deixa eu me apresentar melhor para vocês ficarem me conhecendo, né? Eu me chamo Ramon Moraes, sou membro da Primeira Igreja Batista aqui da cidade de onde eu moro, Aliança, interior de Pernambuco. Sou aluno do curso de Teologia Ministerial do Seminário Bíblico do Nordeste, né? Então, nesse momento eu vou estar trabalhando com vocês um pouquinho do que aprendemos na aula de Teologia Prática do professor Augustinho. E a partir de agora eu vou falar para vocês o que é o Pacto de Lausanne, né? Este pacto trata-se de um movimento evangélico global que nasceu no Congresso Internacional sobre Evangelização Mundial, que ocorreu em 1974 em Lausanne, na Suíça. Por isso o nome Pacto de Lausanne, né? Organizado por Billy Graham e John Stott, tendo, interessante vocês saberem isso, a participação de 2.700 pessoas de mais de 150 países. Desse movimento foram criados alguns documentos, dentre eles o Pacto de Lausanne, que é considerado um dos documentos teológicos mais importantes dentro do movimento evangélico. Esse documento foi assinado por grandes líderes da igreja a nível global, isso mesmo. Dentre eles, o evangelista, como eu já falei, Billy Graham, né? E logo se espalhou pelo mundo todo. E em poucos anos passou a ser a declaração de fé orientada de muitas igrejas ou de muitos movimentos cristãos, seminários e organizações missionárias, né? O Pacto de Lausanne é um composto de 15 pontos que define os distintivos teológicos fundamentais dos quais serão tratados a seguir. O primeiro, vamos começar a trabalhar esses 15 tópicos, né? De uma maneira bem prática, bem rápida, para que vocês também não possam se cansar e aprender. Fiquem comigo até o final, tá bom? Então, o primeiro ponto é o propósito de Deus. Esse ponto ele aborda a seguinte questão. Aqui, esse ponto afirma que o Deus Trino é um Deus missionário que chama seu povo para participar com alegria da sua missão redentora no mundo. Esclarece também que essa missão é sobre Deus e seu povo, ou seja, é testemunha de Cristo para a glória do seu nome. Nós, o povo dele, somos testemunha dele para com as nações. Embora esse chamado seja para todos, o pacto mostra que muitas vezes renegamos esse trabalho, infelizmente, e falhamos na missão por não nos mostrarmos dispostos, né? Então, mas que apesar disso, possamos continuar sendo o tesouro precioso que o Espírito Santo também assim nos ajude a falar, a espalhar, a ser os Bíblias, né? Como devemos ser conhecidos, espalhar a palavra de Deus. O próximo ponto, ele aborda a autoridade e poder da Bíblia. Quero destacar aqui a importância das Escrituras, sendo ela a inspiração divina, a verdadeira e única palavra de Deus. E sua autoridade, tanto no Evangelho, no Novo Testamento, sendo a Bíblia a palavra de Deus, não possui erros e tudo que ele afirma serve como regra de fé e prática para nós cristãos. Afirma também a autoridade da Bíblia que é o poder dessa palavra em cumprir o propósito de Deus da salvação. Ou seja, é através dela que o Espírito Santo fala com o seu povo. O próximo ponto, vamos tratar sobre a unicidade e universalidade de Cristo. Jesus Cristo, ele é o único Salvador e há apenas um Evangelho. A própria natureza revela a pessoa de Deus à humanidade, mas ela não é suficiente para salvar o homem pecador. Assim, Cristo é o único capaz de salvar. É Ele o mediador entre Deus e os homens. É isso mesmo. Vejam a importância de compreender isso que está sendo trabalhado conosco neste momento. O próximo ponto, a natureza da evangelização. A evangelização é mostrar as boas novas de Cristo, onde o mesmo morreu por nós, pecadores, e ressuscitou segundo as Escrituras.
e oferece perdão dos pecados que nós outrora cometemos. Aos que se arrependem e creem que Ele é o Filho de Deus e Redentor, a evangelização é a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Senhor e Salvador. O convite do Evangelho deve ser esclarecer também o custo do discipulado. Próximo tópico, a responsabilidade social cristã. Nesse ponto, vamos ver uma afirmação onde encontramos a preocupação de Deus com a justiça e a libertação de todas as formas de opressão. A igreja tem a responsabilidade de agir não apenas na evangelização, é isso mesmo, mas também em ações sociais. Não podemos negligenciar de maneira alguma, pois é dever do cristão se envolver no movimento sociopolítico, buscando assim cumprir a justiça de Deus na terra. O próximo ponto, vamos ver a igreja e a evangelização. Aqui vamos ver que Cristo envia o seu povo redimido do pecado ao mundo. Assim como o Pai o enviou, é missão da igreja a pregação do evangelho na sociedade não cristã. Cooperação na evangelização é o nosso próximo ponto. Cumprir o propósito de Deus de haver na igreja uma unidade de pensamento quanto à verdade, sendo de fato um corpo em Cristo, aqueles que praticam a mesma fé bíblica devem estar intimamente unidos na comunhão uns com os outros, nas obras e no testemunho. Vejam como ponto a ponto vamos vendo como é importante, como foi importante a criação desse Pacto de Lausanne, né? O próximo ponto é o esforço conjugado de igreja na evangelização. As igrejas devem constantemente estar avaliando o cumprimento do seu papel na obra de evangelização no mundo, perguntando sobre o que tem feito e o que ainda precisa fazer, buscando assim cumprir com responsabilidade a sua atuação missionária. Nosso próximo ponto é a urgência da tarefa evangelística. Como você tem feito essa urgência? Como você tem praticado? Vamos ver um pouquinho agora. A grande e crescente quantidade de pessoas que ainda não foram evangelizadas é gritante e causa vergonha realmente para nós cristãos. São tantas pessoas esquecidas. Assim deve haver um fluxo cada vez maior de livre, ou seja, de livre e espontânea vontade de pessoas que se doam, de missionários, de pessoas que pregam o evangelho, né? Ou seja, precisamos de missionários entre os continentes num espírito de prontidão a servir e abnegação. Isso mesmo, deixando o seu eu de lado e colocando o eu que Cristo colocou em você. O alvo é, no mínimo de espaço de tempo, você conseguir, por todos os meios possíveis, que todas as pessoas ouçam e possam compreender as boas novas do Evangelho. O próximo ponto, não menos importante, vamos trabalhar a evangelização e cultura. Desenvolver estratégias mundiais, utilizando de criatividade, a cultura deve sempre ser julgada e provada pelas Escrituras, pois o homem é a criação de Deus e parte de sua cultura é bela, mas pelo fato de ter experimentado a queda e o pecado, essa cultura também é parte má e demoníaca. O Evangelho não coloca uma cultura superior à outra, mas avalia todas elas segundo o seu próprio critério de verdade e justiça. O evangelista de Cristo deve, de forma humilde, esvaziar-se de si mesmo e de tudo que não agrada ao Senhor, a fim de tornarem-se servos uns dos outros. E a igreja, assim, deve procurar enriquecer a cultura para a glória de Deus, deste servo. Educação e liderança é o nosso próximo ponto. Calma aí, tá? Não sai de perto de nós. Fica juntinho que já estamos chegando no finalzinho. Educação e liderança. A importância de treinar e incentivar líderes a assumirem justas responsabilidades. É necessário desenvolver a educação teológica nas igrejas, em especial
em líderes eclesiásticos. Em toda nação deve haver um programa de treinamento para pastores e leigos em doutrinas. Conflito espiritual. É verdade que o cristão está constantemente no conflito espiritual com os principados e potestades do mal. Assim é necessário revestir-se da armadura de Deus e combater essa batalha com as armas espirituais da verdade e da oração. A igreja tem que estar no mundo, o mundo não tem que estar na igreja. Esta é uma grande verdade. Liberdade e perseguição. É dever de toda a nação ter estabelecido por Deus, na verdade, a segurança de condições de paz, de justiça e de liberdade, em que a igreja possa obedecer a Deus, servir a Cristo e pregar o Evangelho sem impedimentos. Devemos então orar e trabalhar pela libertação dos encarcerados e, com a ajuda de Deus, se opor a toda injustiça e permanecer fiéis no Evangelho. O poder do Espírito Santo. O Pai enviou o seu Espírito para dar testemunho do seu Filho. Sem o testemunho dele, o nosso seria vão. Através do Espírito temos convicção de pecado, fé em Cristo e novo nascimento. A evangelização mundial só se torna realidade quando o Espírito Santo renova a igreja na verdade, na sabedoria, na fé, na santidade, no amor e no poder. O retorno de Cristo. Cremos que Jesus voltará pessoal e visivelmente em poder e glória para consumar a salvação e o juízo. Essa promessa deve dar ainda mais estímulo à evangelização, pois ele mesmo disse que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Não há pessoas exclusivas. O período que estamos hoje é o período da missão de Deus, que não pode parar antes do fim. Enquanto aguardamos, precisamos estar dedicados ao serviço de Cristo e dos homens, em alegre submissão à sua autoridade sobre as nossas vidas. Para concluir, depois de falar todos esses tópicos importantes do Pacto de Lausanne, eu quero deixar para vocês que esses tópicos foram firmados num pacto solene com Deus e uns com os outros, onde teve momentos de oração, planejamentos, trabalhos em grupos, ou seja, todos juntos pela evangelização de todo o mundo. O Pacto de Lausanne vem sendo um instrumento para as igrejas na propagação do Evangelho aos povos e cumprimento da missão de Deus na terra. Enfim, que Deus nos ajude por sua graça e para a sua glória a cumprir tal pacto e que possamos ser fiéis até o fim. Espero que você tenha gostado e foi um pouquinho do que eu pude oferecer para ajudar você a entender um pouco mais sobre o Pacto de Lausanne. Até a próxima.